Para começar a falar sobre a guitarra do Porto, temos que recuar até ao século XVIII. Temos que recuar até ao chamado mito fundador, que é o tratado, o estudo de guitarra de António da Silva Leite, mestre de capela da cidade do Porto. As pessoas esqueceram que António da Silva Leite refere-se não à guitarra portuguesa, mas sim à chamada guitarra inglesa. O instrumento que eu tenho aqui nas minhas mãos é um instrumento de 1804, produzido em Braga, e que imita no exterior, na forma e na montagem, aquilo que seriam as guitarras inglesas. Mas tem duas diferenças fundamentais em relação às verdadeiras guitarras inglesas. Primeiro, o sistema construtivo, ou seja, o sistema com que as peças são assembladas, são juntas, é um sistema completamente diferente do utilizado em Inglaterra. E depois, no interior, e com grandes implicações acústicas, existe um sistema de travessas que, no caso da guitarra portuguesa, é muito simplificado e corresponde exatamente ao padrão utilizado desde o século XVI nas várias cítaras europeias. A cítara começa por ser utilizada num círculo muito restrito da nobreza, da corte, dos elementos mais altos da sociedade, e depois, a partir do século XVII, difunde-se, e é curioso verificar que já no século XVI nós encontramos a presença da cítara em comunidades monásticas, encontramos citações a vários tipos diferentes de cítaras em contextos bastante diferentes, do século XVI e XVII, e depois, a pouco e pouco, esse instrumento populariza-se e acaba por ficar nas mãos do mundo rural e dos populares das cidades. E é por essa mesma razão que acaba por, com esta espécie de marginalidade social, acaba por se associar a uma canção de marginais que é o fado. Na mesma campa nasceram duas roseiras a par, conforme o vento as moviam, iam-se as rosas beijar. Eu sou o Tony das Violas, que é o meu nome de guerra. Eu sou António Fernando Couto Luciano, neste momento tenho 67 anos, sou do Porto, da Banharia, onde vivi até agora. Aprendi a arte de violaria com o meu avô materno, que também foi um grande construtor, o Sr. Agostinho Ferreira Couto. Portanto, conterrâneo de António Duarte, uma das casas mais famosas em termos de instrumentos musicais no Porto. Eu, como disse, tenho 67 anos, gostaria de viver muitos mais, só tenho pena de não conseguir ter alguém de família, um neto, por exemplo, que aprendesse a arte para perpetuar. A guitarra do Porto, era uma música popular, mesmo muito popular, ou quando muitos, os melhores anos da vida dela foram exatamente nas cortes, onde tocavam os minuetos e as contradanças e isso tudo, não é? Mas a partir daí ela vem para a rua e começa a ser mais popular, portanto não vai influenciar muito, pode ter influenciado de certa forma o fado. Aí sim pode ter havido uma certa influência da guitarra do Porto. Está provado que ela está ultrapassada. Portanto, está ultrapassada é porque não corresponde ao nível atual, não corresponde em termos musicais para aquilo que se pretende de uma guitarra portuguesa. Claro que temos que a manter, e aliás eu tenho feito algumas, até para pessoas que são colecionadores e que tocam, até na afinação natural tocam, 2 ou 3 peças, porque também tinham que estar a praticar muito mais para chegar lá. Mas é só nesse sentido que a guitarra portuguesa tem hoje em dia a razão de existir. Dá-me um certo gozo quando me entra pela porta dentro uma guitarra de Porto para reparar. Porque pelo menos eu sei que reparando aquela guitarra, eu calculo sempre mais 20, 30 anos em que vai existir uma guitarra de Porto. E isso já é muito bom. Eu não reparo nenhum instrumento que não seja para tocar. Se for para pôr na parede, deixe lá estar como está, que está muito bem. As rosas beijar, tal qual os lábios dos noivos, iam-se as rosas beijar.
Ela deixou de se usar, mas não desapareceu. Isso é uma guitarra que fica sempre na história, porque foi das primeiras e vender-se muitos milhares de guitarras. Ainda hoje tenho a certeza que vendem aos turistas. Eles estão para aí a pintar guitarras, a vender guitarras pintadas, que aquilo nem dão para tocar. Mas, e essas para pintar estão para ser portos com coimbras como a Lisboa. Eu não sei o que eles fazem, são feitas nos meus primos, né? À máquina, não é? A guitarra do Porto, ela volta a aparecer, porque isto está na história. Há uma coisa que desaparece, o cavaquinho esteve quase no esquecimento e a viola braguesa. E com aquela gravação do Júlio Pereira, o cavaquinho, Deus me livre, não há mais um dele. A viola braguesa, quando aparece, o Júlio Pereira com ela, até ali a classe média tinha vergonha de pegar na viola braguesa, porque chamavam-lhe a viola dos parolos. Porquê? Porque eram só as pessoas da aldeia que pegavam nelas, as pessoas do campo, e depois só tocar a primeira e a segunda, viu que aquilo que era só chum, 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 não dava nada. A Lisboa é uma guitarra mais redonda e tem a escala mais curta porque afina o tom acima. E termina com um caracol em cima. A Coimbra é estilo mais pera e tem a escala mais comprida porque afina um tom abaixo. E termina com a lágrima em cima. A do Porto é mais pequena que a Coimbra e não tem estilo definido em cima. A gente põe na cabeça de um homem ou de um animal ou uma flor. É a guitarra que aceita qualquer coisa. É por isso que eu também vou, é outra ideia de que é das primeiras a aparecer, que ainda não há estilo definido. É uma guitarra ajeitadinha. Eu sou franco, a guitarra de Lisboa grande, eu não gosto dela. É muito bom. Isto não há nada como as pessoas que gostam de tocar e experimentar. E eu lembro-me que aquilo chegava a fazer guitarra, já era sempre seguida, só para a casa António Duarte, é só Porto, Porto, Porto. E depois era uma guitarra que a mim até me dava mais certo, sabe? Porque é mais pequena um bocado e parecendo que não. A gente talhava os tampos ao contrário, aproveitava-se muita madeira. A Lisboa grande é uma guitarra enormíssima, que eu acho que é hoje pouco vejo. A guitarra Lisboa grande eu hoje pouco a vejo nos programas. Aquela do Porto, você afina aquilo uma quinta acima, eu já tive um guitarrista que passou aqui uma tarde a brincar com ela. A ver, porque aquilo tem um som lindo, fora do normal. Eu acho que se aparecesse um indivíduo que gravasse uma coisa mais ou menos em condições, que não seja uma coisa aldrabada, com a guitarra do Porto, aparecer a imagem, a fotografia da guitarra do Porto, que é que está a tocar, isso é logo, em princípio, um incentivo às pessoas a experimentá-la. Porque a guitarra do Porto, não hajam dúvidas, está praticamente arrumada. Ela não desaparece, porque todos nós, construtores, temos as formas delas e não as deitamos fora, porque isto há altos e baixos. E há de aparecer um dia que volta à guitarra do Porto. Nós não podemos falar de uma guitarra do Porto, mas temos que falar de uma guitarra do Norte. Do Norte do país, que abrange, digamos, desde Braga, que era um grande centro de produção de instrumentos musicais de corda, até Viseu, Lamego, Coimbra. Todos estes centros e estas áreas, Guarda também, são áreas de produção de um instrumento, das chamadas cítaras populares, cítaras campeiras ou cítaras toeiras, que vão depois dar origem a um sistema construtivo que é utilizado apenas de Coimbra para cima. Nas guitarras do Norte, o braço tem incluído o chasso e, portanto, as ilhargas são coladas diretamente ao chasso do braço, não há nenhuma ruptura entre as duas peças, ao passo que no sistema de Lisboa o braço é emalhetado e encaixado depois da montagem do corpo. Este é, digamos assim, o modelo fundador daquilo que se pode chamar a guitarra do Norte.